Hoje, eu vou te contar 5 casos mais misteriosos e obscuros desse canal. Meu nome é José Roberto, mas todo mundo me chama de Zé. Trabalho como pedreiro desde moleque. Já mexi com construção em tudo quanto é canto, principalmente na zona rural. Há uns anos, um advogado me ligou oferecendo um serviço em uma casa antiga, isolada no interior de Goiás. A cliente era uma herdeira de família, dessas que moram na cidade grande e herdou a propriedade de uns parentes que tinham morrido há décadas. Ela queria reformar a casa para vender, e como o lugar ficava bem longe, eu mesmo teria que dormir lá. O pagamento era bom, e a chave seria deixada com o caseiro de uma fazenda vizinha. Parecia fácil, mas nada naquele lugar era normal. Quando cheguei, logo percebi que a casa estava maltratada pelo tempo, mas ainda de pé. Era de madeira escura, com telhado de zinco velho, mas tinha uma sensação estranha no ar. Parecia que alguém ainda morava ali, mesmo abandonada. Tudo estava arrumado demais. Os móveis cobertos com lençóis brancos, mas sem poeira nenhuma. Entrei devagar, e assim que empurrei a porta, ela se fechou atrás de mim com força, como se tivesse sido puxada. Não dei muita bola. Pensei que fosse o vento. Comecei a limpar e preparar o ambiente para a obra, e foi então que vi algo que me gelou a espinha. Na parede da sala, alguém tinha escrito com carvão: "Eu nunca fui embora". A letra era torta, mas recente, como se tivesse sido feita na noite anterior. Na primeira noite, me instalei num quarto nos fundos. Trouxe meu colchão, fogareiro, o básico. Deitei cansado, mas acordei no meio da madrugada com o som de passos no andar de cima. Mas a casa era térrea. Fiquei paralisado. Os passos andavam em círculos, e logo ouvi como se alguém arrastasse um móvel pesado. Me levantei devagar, peguei minha lanterna e fui até o centro da casa. Nada. Tudo estava igual. Voltei para o quarto, tentando convencer minha mente de que era o cansaço. Mas, ao acordar no dia seguinte, minha caixa de ferramentas estava toda aberta, com cada item espalhado no chão formando um círculo ao redor do colchão onde eu dormia. Como se alguém tivesse feito aquilo me observando. Resolvi não comentar nada com o advogado. Queria terminar logo e ir embora dali. Mas, conforme os dias passavam, as coisas pioravam. Eu ouvia vozes sussurrando meu nome de dentro das paredes. Espelhos embaçavam sozinhos mesmo sem ninguém por perto. Uma vez, vi um vulto parado na janela da sala, e quando corri para fora achando que fosse alguém da fazenda, não tinha nada. Mas o chão de terra batida estava marcado com pegadas pequenas, como de uma criança descalça. Só que a casa não tinha morador há décadas, e a herdeira nunca tinha tido filhos. No quarto dia, encontrei uma porta trancada com correntes no porão, que eu não tinha visto antes. Curioso, decidi arrombar. Lá dentro havia um altar feito de ossos pequenos, galhos retorcidos e velas derretidas. No centro, uma foto antiga, em preto e branco, de uma menina de trança sorrindo, com os olhos riscados a caneta. No verso da foto estava escrito: "Essa é a casa dela. Você é o intruso". Fui embora correndo, sem terminar o serviço, sem pegar o dinheiro. O advogado nunca me ligou de novo. E quando tentei buscar a tal herdeira, ninguém soube me dizer quem era. A fazenda vizinha também estava abandonada há anos. Até hoje eu sonho com a menina da foto. Ela aparece parada no pé da minha cama, sempre com aquele sorriso. E sempre diz a mesma coisa: "Você ainda está na minha casa". Eu não volto mais para obra nenhuma em lugar esquecido, porque tem casas que não estão vazias. Elas só estão esperando alguém novo para entrar. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já passei por lugares que muita gente nem sabe que existem, cortando o Brasil de norte a sul. E foi numa dessas estradas de terra, no sul de Minas, que vivi o que mais me atormenta até hoje. Era um dia comum. Eu levava uma carga de alimentos para uma cidadezinha do interior chamada Jacarandá Velho.
O GPS me indicou uma rota mais curta por dentro de uma estrada rural, cheia de curvas e sem sinal de celular. Como já estava atrasado, resolvi arriscar. Depois de quase uma hora rodando por um caminho cada vez mais fechado por mato, percebi que tinha alguma coisa errada. A estrada simplesmente acabava. Só que, antes que eu pudesse dar ré, vi uma placa de madeira antiga, meio torta, escrita à mão: Bem-vindo à Sombra Verde. Nunca tinha ouvido falar desse lugar. Ali na frente, surgiu um vilarejo pequeno, com umas 10 casas de madeira bem antigas. Tudo muito quieto. Parecia abandonado, mas bem cuidado demais para ser esquecido. Desci do caminhão para perguntar o caminho, e uma senhora apareceu na porta de uma das casas. Tinha uma expressão serena, mas os olhos pareciam mortos. Ela me disse que eu devia passar a noite ali, porque a estrada voltava só no dia seguinte, quando o ciclo recomeçasse. Achei estranho, mas já estava tarde e não queria arriscar me perder no escuro. Aceitei o café que ela ofereceu e me sentei na varanda. Outros moradores começaram a surgir, todos com a mesma expressão vazia. Me olhavam como se soubessem alguma coisa que eu não. Era desconfortável. Quando anoiteceu, tudo ficou ainda mais estranho. Não havia luz elétrica. Tudo era iluminado por lamparinas. E ninguém falava nada. Nenhuma criança, nenhum cachorro, nenhum som de rádio. Apenas um homem, de terno escuro, que apareceu no centro do vilarejo, batendo um sino antigo. Todos os moradores se ajoelharam no chão e começaram a murmurar uma oração que eu nunca tinha ouvido. Era em latim, ou alguma língua esquecida. Quando percebi que estavam olhando para mim enquanto murmuravam, comecei a ficar com medo. A senhora que me hospedou me puxou pelo braço e disse, com a voz mais séria que já ouvi: Você não devia ter vindo. Agora, só pode sair se eles deixarem. Aquilo gelou minha espinha. Tentei pegar o caminhão e dar-o fora dali, mas ele simplesmente não ligava. O combustível, que estava no meio, agora marcava 0. Comecei a andar, desesperado, por onde vim, mas a estrada já não era a mesma. As árvores estavam diferentes e o céu completamente parado. Nenhuma estrela, nenhuma nuvem, só o breu. Voltei ao vilarejo já sem fôlego e percebi que as casas estavam se transformando, como se fossem feitas de sombra e madeira ao mesmo tempo. O homem do sino veio até mim. Ele tinha olhos completamente pretos. Disse que eu havia pisado onde o tempo não corre e que agora fazia parte do ciclo. Eu não lembro o que aconteceu depois. Acordei deitado ao lado do meu caminhão, na estrada original, o tanque cheio, como se nunca tivesse andado. Mas a placa da vila ainda estava lá, caída entre o mato, e atrás dela, uma cruz com o meu nome e a data daquele dia. Nunca contei isso para ninguém, além de agora. E toda vez que meu GPS tenta me jogar para uma rota diferente, eu desligo na hora, porque aprendi da pior forma que tem lugares escondidos por um motivo. E quem entra pode não sair igual. Se sair, essa história me persegue até hoje. Quando eu era criança, morava com meus avós numa vila pequena no interior do Paraná, rodeada por uma floresta densa que todos chamavam apenas de o verde escuro. Ninguém entrava nela. Os mais velhos diziam que a floresta era viva, que engolia quem ousasse atravessar a linha das árvores depois do pôr do sol. Sempre achei que era só superstição, até que um dia a minha curiosidade me fez quebrar essa regra, e o que eu vi lá dentro ainda me atormenta quando fecho os olhos. Eu tinha 13 anos, idade de fazer besteiras sem medir consequência. Tinha ouvido um grupo de moleques falar que um velho maluco vivia no meio da mata e que ele fazia pacto com o diabo. Disseram até que ele conseguia trazer os mortos de volta, mas que quem via o rosto dele perdia a alma. Ri na hora. Não acreditei. Então decidi que ia entrar lá, provar que era só lenda e depois voltar com uma história melhor que a deles. Era fim de tarde quando cruzei a cerca que separava a vila da mata. No começo, era só floresta comum, com galhos estalando sob meus pés e os sons de grilos e pássaros. Mas,
Quanto mais eu andava, mais os sons sumiam, até que ficou tudo silencioso demais. Nem vento, nem bicho, nada. Um silêncio antinatural. E foi quando notei que a vegetação parecia mais espessa, como se o mato tivesse crescido de propósito para me barrar. Ainda assim, continuei. Logo vi algo que me parou. Um pequeno altar de pedra coberto de sangue seco e penas pretas. Tinha uma caveira de animal no centro e velas apagadas ao redor. Aquilo não parecia ser de ninguém da vila. Aquele altar tinha algo podre nele. Virei para voltar, mas aí ouvi um sussurro, vindo de todos os lados ao mesmo tempo, como se a própria mata estivesse me chamando pelo nome. Corri, me embrenhando no mato sem saber para onde ir. O caminho por onde vim parecia ter sumido. As árvores eram diferentes, mais grossas, mais escuras. Cada passo parecia me levar mais para dentro. Foi quando vi uma luz entre os galhos. Achei que era a saída, mas era uma clareira no meio da floresta, e no centro dela estava ele, o velho, magro, curvado, com os olhos completamente brancos. Ele mexia em alguma coisa no chão, murmurando palavras que não pareciam humanas. Quando me viu, não falou nada. Só ergueu o braço e apontou. Na mesma hora, senti meu corpo travar. Não conseguia gritar, nem mexer um dedo. Ele se aproximou devagar e sussurrou. Agora que me viu, você pertence à floresta. E então ele desapareceu. Como fumaça. Fiquei ali por horas, ou dias. Não sei. Tudo era escuro. Quando acordei, estava deitado na beira da estrada, sujo, arranhado, com marcas de sangue nas mãos e símbolos riscados no meu peito. Meus avós disseram que eu havia sumido por 2 dias. E desde então, eu nunca mais fui o mesmo. Às vezes acordo no meio da noite ouvindo os mesmos sussurros da floresta. Outras vezes, vejo vultos brancos parados entre as árvores perto da cidade, como se me observassem. E o pior é que, recentemente, 2 crianças desapareceram depois de se aproximarem da cerca. Os pais juram que elas estavam brincando no quintal e, quando viram, tinham sumido como fumaça. A cerca agora tem mais trancas, mais avisos, mas ninguém entra naquela floresta desde então. Se você acha que floresta é só mato e bicho, pense de novo, porque eu vi com meus próprios olhos que tem coisa que vive lá dentro e não é humana. Não tente se provar corajoso entrando em lugar que o silêncio domina. O silêncio da floresta esconde gritos que nunca foram ouvidos. E talvez os próximos sejam os seus. Essa história aconteceu comigo em 2017, quando eu fui contratado para trabalhar numa fazenda afastada, no interior de Minas. O lugar era bonito, mas dava uma sensação estranha. Sabe? Um silêncio que não parecia paz, parecia alerta. A propriedade era grande, isolada, cercada de mata fechada por todos os lados. Quem me contratou foi o Sr. Elias, um homem já velho, calado, que só falava o necessário. Na entrevista, ele me avisou, aqui o serviço é pesado, mas o salário é bom. Só tem uma coisa, às vezes o gado some. Você vai ouvir umas histórias, mas não dê ouvidos. Siga a sua rotina, que tudo dá certo. Na hora, achei que ele estava falando de roubo ou algum animal selvagem. Mal sabia eu o que me esperava. Nos primeiros dias, tudo correu normal. Eu cuidava dos pastos, acompanhava a ordenha e ajudava no trato com os bezerros. Mas numa noite, depois do jantar, o Sr. Elias me chamou na varanda e apontou para o curral. Tá vendo aquilo? Ele perguntou. E eu vi. Uma das vacas estava inquieta, girando no mesmo lugar, como se estivesse vendo algo que eu não via. No meio da madrugada, ouvi um mugido alto, desesperado. Quando corri até o pasto, a vaca tinha sumido. Nem rastros, nem sangue, nada, como se tivesse evaporado no ar. Na manhã seguinte, procuramos por toda a propriedade, mas era como se ela nunca tivesse existido. O Sr. Elias só disse, mais uma. Depois disso, comecei a ficar mais atento. Montei acampamento próximo do curral para observar.
Levei lanterna, faca, rádio, tudo. E numa dessas noites, vi com meus próprios olhos. Um clarão azul começou a se formar sobre o pasto, bem devagar. O ar ficou pesado, como se o tempo tivesse desacelerado. De dentro da luz, surgiu uma névoa espessa, quase líquida. As vacas começaram a se debater, tentando fugir. E aí? Uma delas simplesmente foi puxada para cima. Sem som, sem grito, sumiu no ar. Eu corri em direção à luz, mas quando cheguei lá, não tinha mais nada. Nenhuma marca no chão, nada queimado, nenhuma pegada, como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sabia que não era imaginação. Eu vi. Tentei contar para o seu Elias no dia seguinte, mas ele não demonstrou surpresa. É sempre assim, ele disse. Acontece há anos. Os antigos chamavam de a bruma. Dizem que ela leva o que estiver mais fraco. Já tentaram chamar padre, polícia, até cientista. Ninguém conseguiu parar. O que resta é aceitar. Eu não conseguia aceitar. Algo ali estava errado. Comecei a investigar os registros da fazenda. Encontrei cadernos antigos, datando desde os anos 50. E em todos eles havia anotações parecidas, datas dos desaparecimentos, descrições da luz, relatos de pessoas que enlouqueceram depois de ver a névoa. Tinha até um mapa, marcado com locais onde a bruma aparecia com mais frequência. Todos os pontos formavam um círculo perfeito, e o centro era o curral principal. A última noite que passei lá foi a pior. Eu decidi desafiar aquilo. Fiquei de vigia com uma câmera e prendi um bezerro num cercado pequeno, longe dos outros. Quando a luz apareceu, senti uma pressão na cabeça, como se alguém apertasse meu crânio por dentro. A câmera parou de funcionar. A lanterna apagou. O rádio chiou. E o bezerro começou a gritar. Corri em direção ao cercado, mas fui jogado para trás por uma força invisível. O ar parecia me empurrar, e por alguns segundos, juro que vi sombras dentro da luz. Algo se mexia ali, algo alto, magro, com olhos brilhando. Quando a luz se dissipou, o bezerro tinha sumido, e no lugar onde ele estava, havia um círculo queimado, com símbolos que eu nunca vi na vida. Fugi da fazenda naquela madrugada. Não peguei salário, não peguei roupas. Só fui embora. Até hoje, às vezes acordo no meio da noite sentindo o mesmo peso na cabeça, o mesmo silêncio denso, como se a bruma soubesse onde estou. Já pensei em contar essa história na internet, mas sei que poucos vão acreditar. Só estou compartilhando agora porque, de uns dias para cá, o cachorro aqui de casa começou a girar em círculos no quintal, olhando pro nada, igual a vaca. E ontem à noite ouvi um mugido, mas não havia nada lá fora. Nada além de um cheiro de fumaça e o mesmo silêncio estranho que conheci naquela fazenda. Me chamo Alcir. Tenho 56 anos e passo mais tempo com meu caminhão do que em casa. Nesses anos de estrada, já vi acidente feio, assalto, animal cruzando do nada, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu vivi naquela madrugada. Isso foi em 2012, entre Tocantins e Maranhão. Peguei uma carga leve para entregar numa cidadezinha chamada Buriti Bravo. Como já conhecia a rota, resolvi cortar por uma estrada vicinal, mais curta, menos policiada, mas quase sempre vazia. Era um trecho de mata fechada, com sinal zero e nenhuma alma viva por perto. Costumo fazer esse caminho de dia, mas dessa vez me atrasei na saída e acabei entrando nele já era quase meia-noite. Só que naquela noite a estrada parecia diferente. Primeiro, o farol do caminhão começou a oscilar. Pisquei os olhos, achando que era cansaço, mas as luzes realmente estavam falhando. Diminuí a velocidade. Um cheiro forte de queimado invadiu a cabine. Olhei para o painel e tudo parecia normal. Mas quando olhei pelo retrovisor, percebi que não via mais os faróis traseiros. A estrada tinha sumido atrás de mim. Era como se eu estivesse entrando em um túnel sem fim, onde só havia o que os faróis à frente mostravam, e mesmo assim,
Uma névoa começou a surgir, grossa, branca, abafando tudo. Foi aí que vi a primeira figura. Um homem parado no meio da estrada, de costas. Vestia um terno escuro, mas não se mexia. Buzinei. Nada. Freei forte. Quando desci para ver, ele não estava mais lá, mas tinha pegadas no asfalto úmido. Pegadas se paravam bem atrás do meu caminhão e sumiam. Subi de novo, com a mão tremendo. Liguei o rádio na tentativa de ouvir alguma voz, algum sinal de normalidade, mas tudo que saía era um chiado. Um chiado que, aos poucos, começou a parecer palavras, sussurros, alguém chamando meu nome. Alcir. Bem baixinho, como se estivesse sentado no banco do carona. Olhei para o lado e juro por tudo que é mais sagrado que vi uma mulher sentada ali. Pálida, vestida com uma camisola antiga, cabelo molhado. Ela me encarava com os olhos abertos demais, fundos demais. Virei o rosto, gritei, quase perdi o controle do caminhão. Quando voltei a olhar, não havia ninguém, só o banco vazio. Mas o banco estava molhado e tinha um fio de cabelo preto grudado no encosto. Passei os quilômetros seguintes rezando. Não sabia se estava tendo um surto, se era sono acumulado. Mas então, no horizonte, vi uma luz. Uma casinha simples, com uma varanda e uma senhora sentada na cadeira de balanço. Parei ali na frente. Ela levantou, devagar, e veio até mim. Perguntei se podia usar o telefone ou ao menos descansar um pouco. Ela me disse com uma voz rouca: "Aqui não é lugar para parar, filho. Eles ainda estão atrás." Quando perguntei quem, ela apenas apontou para a estrada atrás de mim. E lá estavam sombras, paradas, formas humanas sem rosto, várias, 10, talvez 20, imóveis, mas avançando aos poucos. Fui embora sem olhar para trás. Só acelerei. A estrada parecia que nunca acabava. Quando finalmente vi a placa da cidade, desabei no volante. Estacionei no primeiro posto e contei tudo pro frentista. Ele me olhou com um olhar pesado e disse: "Você pegou a estrada da Serra Escura."